tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje a gente vai começar falando que eu comecei a ler o restante dos capítulos da primeira parte. Então aqui a gente finaliza a primeira parte e a gente começa falando sobre o capítulo 7 e 8. Primeiro 7, que é qualquer coisa razoável. Nesse a gente tem mais algumas conjecturas da Shallan, alguns pensamentos dela. Ela chega lá no véu, né, no conclave, e ela senta lá pra esperar a Yasna, que ela tem a ideia de voltar e insistir de novo, né, porque ela precisa realmente ser aceita, né. Então ela senta lá, fica esperando, sabe que a Yasna vai chegar naquela sala, aquela sala da Yasna, então ela fica esperando lá. Enquanto isso, ela vai, desenha Kharbran, desenha o Yalm, que é o cara lá que acompanha ela até o conclave. Ela desenha a Yasna, praticamente no print, né? A Shallan, ela praticamente é uma máquina, ela tira um print e coloca os desenhos dela no papel. Toda vez que ela tá meio ansiosa, nervosa, que ela quer jogar os sentimentos dela pra fora, ela desenha. E aí aparecem extremos de criação enquanto ela tá desenhando, é bem legal. Nesse momento ela comenta, né, que o Fabriel dela tá quebrado. E ela fala como é que o pai dela conseguia esse dinheiro, né, como que antes dele morrer, como é que funcionava lá. Ela descobre que o pai trabalhava com minérios e não sei o que, e o Fabriel servia para transformar os lugares em minérios, né? Só que no dia que o pai morreu, o transmutador para de funcionar. E só quem sabia fazer funcionar, tinha um mordomo lá, é Luesh o nome, só que ele não consegue fazer voltar a funcionar. E o irmão dela, o Helaran, alguma coisa assim, não consegue, ele tá desaparecido há cerca de 1 ano já, e aí ela não consegue achar ninguém que consiga fazer voltar a funcionar aquele dispositivo. Então, aí que ela começa a dar ideia pros irmãos de ela ir atrás da Yasna e roubar a Yasna, trocar o quebrado pra tá funcionando na mão dela e tudo mais. Por isso a gente vai descobrindo enquanto ela tá conjecturando, assim. Daí ela tem uma ideia também de escrever uma carta pra Yasna, né? Pro caso de uma carta tentando convencer, dando argumentos pra Yasna por que ela deveria aceitar a Shallan como pupila dela, né? E nesse meio tempo, enquanto ela tá lá desenhando, escrevendo, chega um fervoroso, careca assim, barba rala, assim, chega e se apresenta, né, falando que quer conversar com a Yasna. A Shallan fala que ela não tá, mas que ela tá esperando por ela também. E aí esse cara fala que, como ele é um fervoroso, ele quer, como a Yasna é herege, ela não acredita no Todo-Poderoso, ele quer fazer com que ela volte a acreditar, né, deixe de ser herege. E aí eles começam a conversar e não sei o que. Ela parece muito apaixonadinha por ele, assim, meio encantadinha por ele. E ele é super simpático também, trata ela super bem, bem bacana. Ele pede pra ela avisar a Yasna que ele esteve lá. E aí ele sai e fala pra ela que vai compensar ela de alguma forma, porque que ela gosta. Ela fala, eu gosto de geleia, então em algum momento eu vou te recompensar por isso. Ele sai e um tempo depois a Yasna chega, assim, tempestuosa, brava, feita miséria, porque ela falou pra Shallan que não vai pegar ela como pupila, que ela que aceite, que ela não vai pegar ela como pupila e ponto. A Shallan sai da sala, fica muito chateada, muito sentida, sai de lá e chora, aquela cena de se deitar assim, escorregar até o chão. Então ela faz mais ou menos isso, e som, e lágrimas e tudo. Então agora no capítulo 8, mais perto das chamas, depois que a Shallan é expulsa pela Yasna do conclave, a Yasna chama ela de volta. E aí a Shallan fica assim, ai, será que ela vai me aceitar, não sei o que. Só que a única coisa que ela faz é chamar a Shallan de volta pra recolher, né, as coisas dela que ela acabou esquecendo. Como ela foi expulsa, ela saiu e deixou as coisas lá, as esferinhas, as poucas esferas que ela tinha, os desenhos dela e tudo mais.
E aí ela recolhe tudo, e aí a Aslan vê a carta, né, que a Shallan deixou, e fala, ah, é muito bom. Ok, então eu vou te dar uma segunda chance. Só que a segunda chance é o seguinte. Ela fala, olha, Shallan, você volta, estuda bastante, tudo que for preciso, tudo que tá faltando no seu conteúdo aqui acadêmico, você estuda, e aí depois que você estudar tudo e preencher essas lacunas do seu conhecimento, aí você volta. Depois que você voltar, aí sim eu te dou uma chance, você se torna minha pupila, não sei o que. Só que não era isso que a Shallan queria, né? Vamos ser sinceros, a Shallan precisa disso agora, pra ontem. E a Aslan não aceitou, né? Então ela sai de lá triste de qualquer forma. Ela sai de lá, encontra o Yalb esperando por ela, assim, esperando em graça, né? Que ele tá lá jogando com os guardas, apostando. E que a Shallan tinha dado uma quantidade boa de esferas pra ele, né? E aí ele tá lá apostando com os guardas e trapaceando. A Shallan não gosta nada disso, mas ela aceita, né? Porque o dinheiro agora é dele. E aí ela fala pra ele, né, que não conseguiu ser aceita como pupila. Ele fica muito triste por ela, fala, ai, mas você é tão legal, tão inteligente, como assim? Essa mulher tá perdendo, e não sei o quê. E aí ele fala, mas você já desistiu? Aí eu falei, mas eu tentei 2 vezes e mesmo assim não deu certo. Aí ele, mas geralmente a terceira é a certa. Com certeza vai dar certo. Na terceira tentativa vai. E aí ela fala, mas eu não ela precisa que eu tenha certos conhecimentos que eu não tenho, não sei o que. E aí dá um estalo nela, te fala assim, ok, eu não tenho esse conhecimento ainda, mas eu posso correr atrás disso. E aí ela pergunta, tem alguma livraria por aqui, alguma livraria aqui por perto, que dê pra eu comprar alguns livros? E aí ele vai ajudar ela, leva até uma livraria lá de um tal de Arden, alguma coisa assim. Ela chega lá, o cara todo condescendente, porque ela é uma mulher. E aí, supostamente, mulheres não podem ler coisas assim muito de grau elevado e tudo mais, né? Você só lê livros de romance, não sei o que, e ele trata ela super... Ele não trata ela mal, mas ele trata ela assim, tipo... Ela fala, eu quero um livro tal, de uma tal filósofa, não sei o que. E aí ele já olha pra ela assim, mas você não prefere um romance, não sei o que, está muito na moda e não sei o que. E ela fala, não, eu não quero isso, eu pedi este livro aqui. Aí, mas sua mente tão delicada, não vai suportar tanto conhecimento. A vontade de dar e dar um soco na cara dele, né? Mas aí ela fala, aí ela insiste, bate o pé e fala assim, não, eu quero esses livros. E aí ele vai, pega os livros, e aí no fim ele fala, tantas esferas de esmeralda. E aí ela não tem tudo isso. Só que quem vem ao resgate? O Yalb. O Yalb muito inteligente. Já sabe das malandragens ali. Ele chega, finge ser um funcionário de outro livreiro. E aí ele chega na Shallan e fala, ai, meu mestre consegue fazer um desconto muito maior pra você e não sei o que, vamos lá. Pra tentar fazer o cara baixar o preço dos livros, né? E aí ela atua assim como quem fala, ai, será que eu compro aqui, compro lá? O livreiro fala assim, mas você vai comprar num cara que manda a outra pessoa assim de forma tão antiética vir atrás dos meus clientes e não sei o que. Aí ela fala, mas no outro lugar ninguém me distratou. E aí ele abaixa o valor dos livros e aí ela consegue comprar. Ela sai da livraria com um monte de livros, agradece o Yalb. E como forma de agradecimento, aquele desenho que ela tinha feito dele, ela entrega pra ele fica todo sentido, assim, todo tocado, eu achei muito bonitinho. Ele é um personagem bem legal, apesar de aparecer bem pouco na história. Pelo menos no primeiro livro, eu acho que só tem aí que ele aparece, se eu não me engano. Conforme a gente eles vão comentando sobre os livros, a gente percebe que, na verdade, não são só 3 reinos Vorens, mas são 5. A gente sabe de Kharbrands, Aletkar, Yakeved e Natanatan. E tem um quinto que nem a Shallan sabia que existia um quinto. E nem as Ents, por enquanto. E a gente sabe também que os olhos claros e olhos escuros são divididos por hierarquia. Os olhos claros são os Dans, até onde eu entendi. Eu posso estar trocando, mas acho que são os Dans. E os olhos escuros, os Nans.
E foi isso que eu entendi até agora, essa parte de estrutura, assim, da sociedade. Depois a Shallan volta de novo pro conclave, decidido novamente. E aí ela pergunta, né, onde é que tá Yasna? Aí eles falam, ela tá na salinha que ela tava antes. Ela chega assim, sorrateira, senta num cantinho, pega aqueles livros que ela comprou, começa a estudar. E aí Yasna lá de cantinho. Ela chega. A Shallan tá com pouquíssimas esperas agora, né? Porque ela já gastou boa parte na viagem, e com os livros, e com todo o restante, né? E aí a Yasna chega nela, e a hora que ela passa pra sair, ela vê a Shallan, aí fala, eu não vou conseguir me livrar de você mesmo, né? E aí, nisso, ela acaba aceitando a Shallan como pupila, porque ela revira todas as coisas que a Shallan trouxe, vê o desenho que a Shallan fez dela, ela achou muito bonito, não sei o que, principalmente porque ela aprendeu sozinha. Aí ela valoriza muito esse esforço que a Shallan tem, essa persistência, insistência, ela valoriza bastante. Então, no final das contas, e o fato dela ter tão poucos recursos, e mesmo assim ir atrás, correr atrás, ela fala assim, então tá bom, ok, eu vou te tornar minha pupila. E a Shallan finalmente consegue se tornar a pupila da Yasna. Aí agora, o 9º, o 10º e o 11º capítulo contam a história do Kaladin, né? Eu gostei bastante disso porque, ao invés de ter uma quebra de personagens de um pro outro, foi blocos, tipo, 2 capítulos Shallan, aí finalizou um arco, aí o Kaladin a mesma coisa, 3 capítulos ele fechou um arco. Eu prefiro assim do que quando tá no meio do ápice, assim, no momento de um personagem, aí o Brandon às vezes corta ali, às vezes volta pra outro personagem. Isso me estressa um pouquinho. Nesse 9º é Danação o nome. E nesse o Kaladin tá contando pra gente, né, que ele já passou por várias corridas de ponte, já várias vezes. Em todas elas os carregadores de pontes morrem. E na ponte 4 é pior, porque é a que mais tem baixa de carregadores. E geralmente o líder de ponte, que é a pessoa que coordena ali, geralmente tem algum destaque, né? Pode escolher a posição que vai correr, não sei o que. Mas a ponte 4 é diferente, porque nem o líder de ponte tem esse privilégio. Sempre acaba sendo uma chacina. Todo mundo morre, é horrível. E aí o Kaladin fala que eu fico pensando, né, durante um tempo, por que será que eles não simplesmente falam, não vou correr? Mas é porque assim, tem-se a teoria de que se você correr 6 vezes e conseguir sobreviver, você será liberto. Você consegue deixar de ser um carregador de pontes. Só que ninguém sobrevive até esse ponto. Mas tem-se essa mínima esperança. Em compensação, se você se negar a correr, você é certeza morta. Você é decapitado e acabou. Então você tem aquilo. Você tem que entrar com a espada. E as pessoas acabam correndo porque pelo menos tem uma micro chance, além de que você é pago por isso, não sei o que, outros gastam com bebida, outros com mulheres, e fica por isso mesmo, né? E o Kaladin fala que tem algumas coisas que podem servir de punição aos carregadores. Uma é eles terem trabalhos extras, ou eles podem ter o pagamento reduzido, já é muito pouco, né? Ou eles podem ser chicoteados, ou a pior de todas, que é tipo se um carregador ofender um oficial ou alguma coisa assim, que aí ele pode ser exposto a uma grande tormenta. Ele fica lá do lado de fora e é levado pela chuva, pelo vento e fica pendurado lá. Esse é o pior tipo de punição que um carregador de ponte pode ter. Em algum momento a Sil chega até ele, né, e fala, Kaladin, eu vou ter que ir embora. Eu não sei como é que vai ser, porque toda vez que eu me afasto de você, eu perco a minha consciência, mas eu preciso ir. E o Kaladin fala, não vai, não me abandona. E só que aí ela vai embora. E o oficial lá chega, a gente descobre que ele é superior ao gás. Traz uma nova leva de escravos, né, porque ele sempre tá renovando, né, sempre morre, gente, eles trazem mais, morre, gente, eles trazem mais. E aí nesse lote, o Kaladin vê um menino por cerca de 15 anos assim, e aí ele se emociona e aí chama ele de Tien, a gente até então não sabe.
King Etienne, mas ele se emociona. Só que esse menino logo morre na corrida seguinte de pontos. E o Kaladin, no final do capítulo, assim, tá acontecendo uma grande tormenta. O Kaladin tá lá dentro dos barracões. E aí ele começa a chorar. Porque ele tá completamente sozinho, nem a Sil tá mais com ele. Ele lembra do que morreu. Dos outros carregadores, a última corrida morreram também. Até um rapaz, ele comenta que tinha corrido com ele e morreu também, não aguentou. E a gente vê assim, sofrimento. Depois, no capítulo 10, é um flashback, histórias de cirurgiões. Nele a gente descobre que o Kaladin tava com 10 anos nesse momento da história. E a gente conhece o pai dele, Lirin. O Lirin, ele é um cirurgião da cidade de Larpetra, ali em Alética. E ele tá fazendo uma cirurgia numa menina chamada Sunny. E aí eles vão ter que amputar um dedo da menina, né? E a gente descobre também que esse Tien, que o Kaladin fala que tentou salvar e não conseguiu, e que morreu, é irmão dele. E aí o Kaladin fala, né, que ele tava com o menino, Jem, lá, que o pai dele tava ensinando como é que lutava, não sei o que, com bastões, não sei o que, e o Kaladin fica muito entusiasmado. Só que o pai dele fala que é muito mais importante ele ser uma pessoa que salva do que uma pessoa que tira vidas. Que existem esses dois tipos de pessoas. E o Kaladin, depois a gente descobre, assim, antes na verdade, no capítulo anterior ele já comenta que ele acredita que existe um terceiro tipo de pessoa, que são as vítimas, né, que são as pessoas que estão no meio das disputas. Mas é muito forte essa parte em que o pai dele fala, depois que você leu o capítulo anterior, e que o pai dele fala que existem dois tipos de pessoas, as que salvam e as que tiram vidas, que o pai dele tá fazendo de tudo, guardando bastante dinheiro pra ele conseguir se tornar um cirurgião em Kharbranth. A Kharbranth, inclusive, é a cidade que a Shallan tá nesse momento presente, né? E o sonho do pai dele é que ele se torne um cirurgião igual o pai. E o Kaladin, ele, a gente aprende um pouco também sobre alguns materiais que o pai usa, né? Que tem os esperanos de putrefação, os esperanos de morte, que são afastados com óleo lá, com água e sabão, meio como se fosse uma esterilização. E é basicamente isso que a gente... o Kaladin, a gente percebe que ele tem uma admiração, quando é pequeno, pelos olhos claros. Aqueles que ele não conhece, pelo menos, né? E a gente sabe que você ia falar muito mal essa história, né? No capítulo 11, Gotícula, que é o último capítulo dessa primeira parte, a gente vê o Kaladin de volta ao presente, com 19 anos de novo. E aí ele sai do barracão, depois de ter chorado bastante, depois que a grande tormenta já passou, só tá aquela chuvinha, um chuvisco. Aí ele sai, vê o gás lá, de olho num balde, assim, com esferas dentro. Porque é a forma que eles têm de infundir. Eles colocam as esferas do lado de fora e aí a luz das tempestades infundem essas esferas e elas ficam brilhantes. E aí o gato fala, olha, se você estiver aqui por causa que você está tentando surrupiar as esferas dos outros, você vai ser morta. E aí o Kaladin fala, não, eu tô indo pro abismo de honra. O que seria esse abismo de honra? É um abismo em que as pessoas, quando querem desistir de tudo, né? Aí o gato fala, não, então tira seu colete porque eu não quero mandar ninguém lá embaixo pra poder recuperar esses itens. Aí ele deixa o colete lá e aí segue em direção ao abismo. Ele começa a relembrar coisas do passado dele, e a filosofar e tudo mais. E aí a hora que ele coloca um pezinho assim pra fora, pra se jogar assim pra frente, assim chega. Ele tá Kaladin. Ela chega assim com um peso, carregando uma folha. E aí o Kaladin fica sem entender nada. Ela entrega pra ele a folha e ele pergunta, pra que é isso? E aí ela fala que antes de ele perder aquela folha, a letra negra, que ela que era um veneno, ele lutava, ele se esforçava, ele tentava. E depois que ele perdeu aquela folha, ele desistiu de tudo, ele tá triste, ele não quer saber de mais nada. Então ela correu o risco de perder toda a consciência dela pra ir atrás dessa folha pra ver se trazia um pouco de felicidade pra ele. E aí que dá estalo nele, né?
de que, mesmo sem saber, ela não tem consciência que ela é um veneno. Ela tentou ajudar ele. Aí ela fala assim, por que você não tenta mais uma vez? E aí ele fala, mas tá tudo perdido, não adianta de nada lutar. E ela fala assim, mais um motivo pra você tentar. Porque se aqueles carregadores e ele mesmo, a chance de ele sobreviver é quase nula. Se ele não conseguir, ele já não ia conseguir de qualquer forma. Mas se ele conseguir, ele vai fazer diferença. Então isso faz com que ele ganhe novo ânimo. Então realmente, se ele já não tinha mais o que perder, se os outros já não tinham mais, supostamente não tem mais esperança, a tentativa deles só é mais uma chance, né? E aí ele volta pro acampamento, encontra o gás lá, pega ele pelo pescoço, que é uma satisfação tão grande, gente, ver aquele cara se ferrando. Ele pega ele pelo pescoço e fala, não, você vai me tornar líder de ponte, eu vou comandar tudo isso aqui, você não vai ficar no meu caminho. E aí ele fala assim, os carregadores recebem um marco de diamante. O diamante é o mais baixo de todos, né, dos valores das esferas. E a cada 5 que eu receber, um fica pra você. Eu não vou usar mais essas esferas pra tentar pagar minha dívida. Até porque ele sabe que não serve de nada, né? Ele volta pro barracão, né? Onde tá todo mundo deitado lá, né? Uns estão deitados por cima dos cobertores, tentando aplacar um pouco a dureza do chão. Outros estão embrulhados com o cobertor por cima pra tentar se proteger do frio. De qualquer forma, ele vê aquelas pessoas assim, ele começa a encher, como ele tá com um ânimo novo, ele olha para aquelas pessoas sob uma outra ótica. Agora ele vê o quão aquelas pessoas estão tristes, quebradas, e ele chega perto de um senhor que está deitado no chão e pergunta qual que é o nome dele. O cara simplesmente ignora ele e ele fala, se você não me falar qual que é o seu nome, eu te penduro num abismo até você me dizer. E eu não vou sossegar enquanto você não me disser seu nome. E aí o cara fala, meu nome é Teft. E aí ele sai perguntando um a um o nome dos carregadores, né? E eles vão falando pra ele e o Khaled fala, não, eu vou me lembrar de todos esses nomes tão importantes. E ele vai tentar fazer diferença na vida dessas pessoas. Pelo menos dessas pessoas ele vai conseguir. E aí a gente fica muito feliz porque a gente começa a ver o outro lado do Khaled. E depois de tanto sofrer, coitado, sofreu tanto, mas tanto. Viu a morte de tanta gente e mesmo assim, mesmo com o coração assim minguado, ele ainda tá tentando. É bem bacana de ver você ver ele ganhando novo ânimo. Agora falando um pouquinho dessa primeira parte como um todo, eu li a primeira parte agora completinha, né? Esse foi o último capítulo da primeira parte. Depois tem os interlúdios, que são 3 capítulos, eu ainda não li. O que eu achei dessa primeira parte? A primeira parte, ela é bem introdutória, obviamente, né? Tá mostrando pra gente como que é o mundo, mostrando quem são os personagens. Aqui, nessa primeira parte, se focou mais em Shallan e Kaladin. Aparece um pouco da Yava também, mas o foco principal são esses 2 personagens. No começo, os primeiros capítulos, o prelúdio, o prólogo, o Zeth e o Kala, que lá que aparece, Ezrin e tudo mais, eles não voltam a aparecer, por enquanto. E assim, a gente vê o desenvolvimento. O Kaladin, a gente começa a ter flashbacks do passado dele, o que aconteceu pra ele se tornar um escravo. Isso vai acontecendo bem aos pouquinhos, e a gente vê o sofrimento dele por ter perdido o irmão. A gente não sabe como é que ele se separou assim da família. É muito triste de acompanhar. A Shallan, a gente sabe que ela tá escondendo alguma coisa. Tem um trecho assim que passa bem rapidinho, que ela fala de uma espada, te deixa com a pulga atrás da orelha. Fora aquilo que ela já falou, da morte do pai, que ela tá tentando roubar a Yasna, a gente sabe que tem mais coisa por trás. A gente só não sabe o que ainda. Mas a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha quando tá na narração dela. O Zeth também. O Zeth é um personagem que te deixa bastante intrigado. O assassino de branco. E nos próximos capítulos tem um interlúdio que é dele. Então a gente fica sabendo um pouquinho mais sobre ele também.
Esses interlúdios, no geral, parecem que não são importantes. Assim, quando você pensa eles como parte do livro, de um livro só, realmente, você pensa, não tem sentido nenhum, mas a larga escala, digamos assim, quando você volta neles, e até os começos de capítulos, que são vários trechinhos assim, esses começos de capítulo, depois eu vou falar deles no final desse, acho que é no final desse livro mesmo, que eu acho que já dá pra comentar um pouquinho sobre eles, que talvez tenha uma ligação, pelo que eu entendi, pelo menos, tá? Eu vou falar um pouco da Yasna. A Yasna é uma personagem forte, é uma personagem mais decidida e tudo mais. É um personagem que você sente a imponência, sabe? Isso é legal de você ver como que o autor consegue transpor isso em palavras, sabe? A relação da Shallan com o Capsal, sabendo o que vai acontecer é uma coisa, mas eu tô tentando colocar na minha cabeça assim, eu não sei o que vai acontecer, tentando colocar dessa forma pra ver se, pensando com uma pessoa que tá lendo agora, digamos assim, você olha assim e parece tão fofinho, ela assim toda encantadinha com ele, não sei o que, é bonitinho ver os dois, mas você sabendo o que vai acontecer, você fica meio, né, não importa, né? Mas é isso que eu tenho pra falar sobre essa primeira parte do livro. Então eu te vejo no próximo vídeo. Segue a gente, por favor, se inscreve aqui no canal se você gosta desse livro. Se você quer acompanhar, ler aos pouquinhos assim como eu. Não precisa ler tudo de uma vez, assim, acabando o mundo. Lê 1, 2 capítulos, tá bom? Então se inscreve, dá um joinha. Compartilha com o pessoal que gosta também desses livros. Porque, assim, no Brasil a comunidade não é tão grande. Mas se você sabe um pouco de inglês e for pesquisar, cuidado também, tá? Mas tem muita coisa bacana. Tem site, tem comunidade no Reddit, tem no Pinterest. Tem um monte de lugar que você acha um monte de coisa. É um mundo, praticamente. Tem a comunidade da Espanha também, se você sabe um pouco de espanhol. Às vezes não sabe inglês, mas sabe espanhol, que o pessoal comenta muito sobre esses livros, é muito bacana, uma comunidade muito legal, comenta, faz teorias, faz fanart, é bem legal fazer parte disso tudo, não é? Então é isso, até a próxima. Kaladin? Kaladin? Você não fala dias. Kaladin? Meu pai costumava dizer que existem 2 tipos de pessoas no mundo. As que tiram vidas e as que salvam vidas. Eu achava que ele estava errado. Achava que havia um terceiro grupo. As pessoas que matam para salvar. Eu era um tolo. Existe um terceiro grupo, e bem grande. Mas não é o que eu pensava. Que grupo? As pessoas que existem para serem salvas ou mortas. O grupo do meio. É o que eu sou. Nós existimos para sermos mortos, se é que já não morremos.